Capítulo 7º. Do salário de contribuição. Artigo 214. Entende-se por salário de contribuição. Inciso 1º. Para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2º. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira profissional ou na carteira de trabalho e previdência social, observados os limites mínimo e máximo previstos nos parágrafos 3º e 5º. Inciso 3º. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Inciso 4º. Para o dirigente sindical na qualidade de empregado, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas, é. Inciso 5º. Para o dirigente sindical na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical. Inciso 6º. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde. Inciso 1º. Para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo, é. Inciso 2º. Para os segurados empregado, inclusive doméstico, e trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. A remuneração adicional de férias de que trata o inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal integra o salário de contribuição. Parágrafo 5º. O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Parágrafo 6º. A gratificação natalina. 13º salário. Integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário de benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata o parágrafo 6º incidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado, da tabela de que trata o artigo 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 8º. O valor das diárias para viagens, quando excedente a 50% da remuneração mensal do empregado, integre o salário de contribuição pelo seu valor total. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição, exclusivamente. Inciso 1º. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Inciso 2º.
ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. Inciso 3º. A parcela in natura recebida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. Inciso 4º. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 5º. As importâncias recebidas a título de: alínea A. Indenização compensatória de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso 1º do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alínea B. Indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Alínea C. Indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. Alínea D. Indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato, conforme disposto no artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. Alínea E. Incentivo à demissão. Alínea F. Revogado. Alínea G. Indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial a que se refere o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984. Alínea H. Indenizações previstas nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. Alínea I. Abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho. Alínea J. Ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. Alínea L. Licença-prêmio indenizada, é. Alínea M. Outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei. Inciso 6º. A parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. Inciso 7º. Ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 8º. As diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal do empregado. Inciso 9º. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 1977. Inciso 10. A participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. Inciso 11. O abono do Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público. Inciso 12. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ou empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Inciso 13.
A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Inciso 14. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965. Inciso 15. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 16. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Inciso 17. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Inciso 18. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas. Inciso 19. Inciso 20. Revogado. Inciso 21. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais, Inciso 22. O valor da multa paga ao empregado em decorrência da demora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no parágrafo 8º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 23. O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas. Inciso 24. O reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, Inciso 25. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. Parágrafo 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, deverão ser observados. Inciso 1. Os valores reais das utilidades recebidas, ou. Inciso 2. Os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicado sobre a remuneração paga caso não haja determinação dos valores de que trata o inciso 1. Parágrafo 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive doméstica, em função do disposto na linha B do inciso 2. Do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, integra o salário de contribuição, excluídos os casos de conversão e indenização previstos nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 13. Para efeito de verificação do limite de que tratam o parágrafo 8º e o inciso 8º do parágrafo 9º, não será computado, no cálculo da remuneração,
O valor das diárias. Parágrafo 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação trabalhista. Parágrafo 15. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 32. Parágrafo 16. Não se considera remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional como ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Artigo 215. Revogado,